Nos últimos 10 anos, 90 elementos da GNR e da PSP cometeram suicídio. A falta de reconhecimento, baixos salários ou o confronto constante com cenários limite levam a que cada vez mais profissionais das forças de segurança peçam apoio psicológico. Mas por vergonha ou medo de represálias por parte da instituição, muitos ainda escondem a luta diária que enfrentam. O peso da farda é a reportagem especial desta semana. São o rosto mais visível e presente da Segurança Nacional. São homens e mulheres que lidam diariamente com cenários limite, com a pressão da incerteza e que vivem em constante alerta. Dizia-me que este mundo não foi feito para ela. Que ela ia para um sítio muito bonito, onde ia ser muito feliz. Perdoa-me, mãezinha. Eu perdoei ela nesse dia. Mas o dia que me deram a notícia, ficou perdoada. E ela estava cá 8 dias comigo, muito contente. Se ela tinha algum problema, não me deu a entender isso e eu não percebi nada. O namorado depois veio cá ter, saíram daqui os dois. Ela Foram os instantes finais com a filha, os últimos beijos trocados, o último abraço, o último sorriso que guarda até hoje de Cristina. Esse dia foi um sábado. A pessoa que me bateu à porta era a madrinha dela, mas não era capaz de me dar a notícia. Chorava muito, estava muito nervosa e não conseguia dar-me a notícia. A minha casa começou a se encher de pessoas, as vizinhas tudo a vir, a chorar e a sem saber o que estava a acontecer. Só quando o meu filho chegou, que abriu a porta e me disse: "Mãe, a mana morreu." Foi... Olha, não tem explicação. 8 anos passados e a mãe não encontra justificação para ter desistido de viver. Aos 28 anos, Cristina Dias, militar do Comando Territorial de Setúbal, da GNR, suicidou-se com a arma de serviço, poucos meses depois de ter começado a trabalhar no Núcleo de Investigação Criminal. Naquele dia não sei o que é que se passou na cabeça dela. Não me disse nada, não sei porquê. Alguma coisa se passou e foi forte. Só quando saía àquela porta para fora dizia-me sempre: "Mãezinha, queres ir comigo?" Sempre. Todas as vezes me dizia. Naquele dia, se ela tivesse-me dado um sinal, se eu tivesse-me apercebido de alguma coisa, eu tinha ido, eu tinha a salvado. Eu tinha a salvado. E não teve ninguém que a ajudasse. O peso da farda obriga-os a enfrentar o inesperado e o pior das ações do ser humano. Depois de cada turno, regressam às famílias e amigos e tentam apagar da memória as marcas do dia. Mas são amarguras que se amontoam ao longo de anos a fio e que muitas vezes encravam o resto da vida. Todos os dias nós arriscamos a nossa vida. Nós sabemos que quando saímos de casa, sabemos a hora que estamos a sair. Não sabemos se vamos entrar.
porque todos os serviços são diferentes. Nós somos daquelas profissões que os serviços não são iguais. Apanhamos várias situações, todas elas diferentes, temos que pensar em segundos, muitas vezes pensar em segundos aquilo que por vezes poderia, para pensar bem, demorar algum tempo, porque nós andamos armados e quando temos que sacar de uma arma, temos que pensar muito bem, até porque hoje em dia vemos os vários processos, alguns mais mediáticos que outros. Um guarda, quando puxa de uma arma, não puxa porque quer. Há muitos colegas que cometem o suicídio e ninguém tinha a noção que isso pudesse acontecer, ou não passou a ninguém pela cabeça, mas há outras situações em que já foram desarmados, já houve acompanhamento, etc., e que mesmo assim aconteceu. E quando nós depois fazemos a história ao contrário, percebemos que aqui ou além podíamos ter dado uma resposta à solicitação dele ou ao pedido que ele fez, ou muitas das vezes deu um alerta e ninguém estava disponível a atender. Envergam a farda com sentido de missão, uma farda que para muitos se torna demasiado pesada. Houve situações em que polícias, porque tinham um problema de ordem sentimental, que foram pedir à hierarquia para mudar de serviço ou para mudar de comando, para resolver o seu problema, ainda que fosse só por um período, foi-lhe negado. Portanto, a própria hierarquia não quis saber, nem está preparada, nem sequer é sensível para gerir recursos humanos dentro da instituição PSP. Porque a saúde dos profissionais da polícia, da GNR, tem que andar sãos para poder ajudar as pessoas. Caso contrário, se nós estamos com problemas, como é que vamos conseguir ajudar quem precisa da nossa ajuda? A taxa de suicídios na PSP e GNR é quase 2 vezes maior do que na população em geral. Nos últimos 10 anos, 90 profissionais colocaram termo à vida. Um estudo realizado a pedido do Ministério da Administração Interna e divulgado em 2017 mostrava que o principal gatilho para este desfecho está ligado aos problemas pessoais ou familiares. Mas para quem lida diariamente com a missão, a conclusão contradiz a radiografia. O Governo e a instituição têm responsabilidades. Sempre que acontece, há aqueles casos que depois são detectados que tinham questões, problemas financeiros, mas isso é derivado a quê? Tudo isso é um conjunto de situações. Umas coisas podem estar encaixadas nas outras para ter aquele resultado. Dizer que o suicídio ocorreu porque teve uma questão pessoal que não conseguiu resolver e preferiu pôr termo à vida, isso é muito difícil de atribuir uma responsabilidade só a uma única situação. Não há uma linha que separa, não é, a vida profissional da vida pessoal. Por muito que nós queiramos dizer que chegamos a casa, fechamos a porta e o trabalho fica lá fora, todos nós sabemos, principalmente quem lida com situações interpessoais extremas, não é, e que presencia situações que muitas vezes até por si só, o facto de serem presenciadas já são em si traumáticas, não é? Sabemos que muitas vezes isto transporta-se para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar e afeta muitas vezes a relação que nós temos com os que estão próximos de nós. Miguel Rodrigues é chefe na esquadra da PSP de Odivelas e autor do livro Os Polícias Não Choram. Na investigação que desenvolveu, constatou que a desilusão com a profissão contribui para o desgaste psicológico do polícia. Ao analisar as características e algumas das problemáticas, como por exemplo a nível de agressões, em Portugal um PSP e GNR a cada 10 horas já é agredido. Isto é a média dos últimos anos. Ou seja, estamos perante alguém num país onde facilmente se agride o Estado de Direito, porque a polícia está a representar o Estado. E a repressão que é direcionada a esses elementos é muito pouco ou nenhuma. Isto leva muitas vezes a que os polícias não se sintam bem a executar as suas funções de forma totalmente eficiente ou eficaz por causa do que poderá acontecer. Apesar de os profissionais terem acesso a consultas de saúde mental nos hospitais, as associações das polícias pedem que os especialistas estejam nos comandos, no dia-a-dia, para dar apoio a quem mais precisa. Porque não faz sentido quem é de Bragança ter que vir ao Porto para fazer uma triagem e que pode ser encaminhado até depois para um hospital.
no mínimo dos mínimos, tem que haver um psicólogo, até para situações que podem ocorrer diariamente. Um guarda ter uma situação complicada no serviço, que vá a uma ocorrência complicada e que fique logo ali afetado psicologicamente, que isso acontece muito em várias situações. Se a guarda não é só Lisboa e estar o gabinete de psicologia só em Lisboa, isso não garante proteção nenhuma, porque nós cobrimos mais de 90% do território nacional. Provavelmente, se houvesse ali de imediato uma resposta desse psicólogo a essas situações, provavelmente conseguiríamos atenuar algumas situações que vão acontecendo. Deviam dar mais apoio a eles, porque eles merecem. Porque muitas vezes, quando nós estamos descansadinhos nas nossas camas a dormir, não é? Eles andam na rua. Eles só andam sempre na rua. É o trabalho que eles escolheram, Mas a procura de ajuda ainda é encarada como uma fraqueza por parte dos polícias. Muitas vezes eles sentem que vai ser colocada em causa se assumirem uma tristeza, ou uma insónia, ou uma ansiedade, ou sentimentos menos positivos, não é? E, portanto, muitas vezes o que acontece é que eles não contam, não falam, escondem, e as coisas não tratadas vão tendo um crescendo. É muito mais fácil um guarda procurar ajuda fora, para que ninguém saiba, dentro do seio da instituição, do que procurar dentro da instituição. Quinta-feira, 21 de setembro de 2017. Depois de mais um dia de trabalho, na Central de Comunicações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, Cacilda Gomes decidiu pôr termo à vida, ou termo à dor. Suicidou-se com a arma de serviço em casa, no quarto do filho de apenas 17 anos. Foi ele que a encontrou sem vida pouco tempo depois. Este desfecho trágico de Cacilda, de 53 anos, apanhou colegas e amigos de surpresa. Amiga, sem dúvida a tua passagem pela minha vida ficou gravada na minha história, nem sempre presente, porque a vida assim o ditou. Cada reencontro era uma festa, uma gargalhada à vida. A separação geográfico-temporal não tinha qualquer peso, antes pelo contrário. Tínhamos motivos de conversa, novas gargalhadas. Por isso as lembranças desses momentos me fazem sorrir. A tua partida inesperada foi recebida por mim de forma incrédula. A minha Cacilda? Não pode ser. Descansa em paz e até um dia destes. Apenas após a morte, os mais chegados perceberam a real situação em que Cacilda vivia. Dívidas e problemas financeiros que se terão acumulado ao longo de anos. É uma história semelhante a tantas outras dentro das instituições, situações que se arrastam também devido à falta de reconhecimento formal de profissão de risco, que seria refletida num suplemento salarial. O que é curioso é que fizemos uma petição pública que foi aprovada em 2018 na Assembleia da República. O único partido que se absteve foi o PS, Partido Socialista, que está hoje no governo, mas todos eles votaram a favor. A verdade é que todos concordam, mas dá-nos a ideia que são um conjunto de deputados hipócritas. O que é caricato é que cada um de nós, se formos a um banco pedir um empréstimo para comprar uma casa, somos logo taxados a nível de seguro, pagamos o seguro mais caro que o mais cidadão, porque os próprios bancos nos consideram que temos uma profissão de risco, enquanto que os governos não consideram. Aqueles que nos transmitem o sentimento de segurança vivem eles próprios a um passo do abismo. Foram os sentimentos de perseguição e injustiça na GNR que levaram Cristina a um caminho sem retorno. Até hoje, Maria do Rosário ainda não conseguiu compreender tal desfecho. Até hoje, encontra na roupa e nos pertences uma tentativa de transformar as memórias em realidade. A dor nunca mais vai passar. A dor fica no meu coração para sempre. O dia que eu morrer, a dor vai comigo. Nunca mais passa. Uma dor que não pode e não quer ser curada. Um luto impossível de definir, uma perda para a qual não se encontra razão. Situações que nos fazem questionar para quantos a farda estará a ser demasiado pesada.